Saudações a todos. Hoje nós vamos conversar sobre conceitos básicos da programação orientada a objetos. Primeiramente, a orientação a objetos é o que nós da computação chamamos de paradigma de programação. A gente pode entender esse paradigma, essa palavra, como sendo uma forma de pensar. De pensar, no caso, a programação. O que na prática termina sendo uma forma de implementar nossos amados algoritmos. A gente vai tentar entender essas características, essas formas de implementar em termos mais gerais aqui nesse vídeo, porque isso que a gente chama de formas de implementar, isso é a orientação a objetos, isso é o tal paradigma. Então vamos lá. Isso aqui é programação e a gente tem que implementar algoritmos. Algoritmos, crianças, não são uma receita de bolo como muita gente diz aí em muito lugar, certo? Receita de bolo são instruções que a gente delineia para serem executadas por pessoas. Algoritmos, os algoritmos que importam, os nossos algoritmos da computação, são instruções que a gente delineia para serem executadas por um computador. E os computadores, apesar de toda a graça e de toda a desgraça de que são capazes, são bastante limitados quanto às instruções que são capazes de executar. As instruções que um computador compreende, essencialmente, são instruções que vão manipular informações. Ler informação de algum canto, mandar informação para algum canto, fazer contas com informações disponíveis, avaliar informações para tomar decisões sobre que outras instruções executar. Basicamente, é isso. Enfim, um algoritmo pode ser entendido, nesse raciocínio da gente, como uma série de manipulações de informações que a gente define para ser executada por um computador. Mas por que eu comecei falando dessas coisas básicas? Porque a maneira de organizar as informações e as instruções que sobre elas agem é parte essencial da orientação a objetos. Vamos desenvolver um pouco essa afirmação. Imaginemos que todas as informações que a gente precisa para executar um algoritmo simples de uma venda numa bodega estejam devidamente carregadas na memória do computador. Datas, horas, nomes, preços, quantidades. Não vamos entrar por hora em como essas informações chegaram à memória, mas elas têm que estar lá para a gente poder, por exemplo, realizar uma funcionalidade básica de imprimir uma nota simples com os totais parciais e o total de uma venda. Essas informações, obviamente, não podem ficar soltas na memória do computador. A gente precisa identificá-las, dar nome a elas. E a gente precisa deixar de chamá-las de informações. Até porque muita gente vai empombar e dizer que são dados e não informações. Essa discussão não cabe aqui. Para a gente, são informações. Vamos chamar essas informações de variáveis daqui em diante. E vamos dar nomes significativos a elas. Nesse caso hipotético, eu comprei 3 garrafas de cachaça e 2 pacotes de feijão. Mas dar nomes significativos às variáveis não é o suficiente, não na orientação a objetos. A gente precisa analisar, digamos, o grau de intimidade dessas variáveis. Vou explicar um pouco isso. A gente precisa identificar que nome da cachaça e preço da cachaça dizem respeito a um mesmo conceito, fazem parte de um mesmo todo, de um mesmo ente. No caso, esse conceito, esse todo, esse ente agregador dessas informações é a cachaça. E se a gente identifica esse ente por cachaça, se a gente subordina essas duas variáveis a esse ente, não há razão pela qual identifiquemos essas variáveis por nome da cachaça e preço da cachaça. Podemos chamar simplesmente de nome e preço. A gente pode fazer o mesmo tipo de raciocínio para nome do feijão e preço do feijão. E com um pouco mais de esforço, a gente pode identificar que há entes agregadores para as quantidades de cachaça e quantidade de feijão, e para a data da venda e hora da venda. E com bem mais esforço, a gente pode delinear relações de agregação entre esses próprios entes. A variável que a gente identificou por venda precisa ter acesso às variáveis que a gente identificou por item de cachaça e item de feijão. Os entes que identificamos por item de cachaça e item de feijão, a seu turno, precisam, cada um, ter acesso às variáveis que identificamos por cachaça e feijão. Esses entes agregadores que a gente delineou são os tais objetos da orientação a objetos.
Eles são uma forma de implementar nossos programas. A gente vai ter que pensar bastante neles, em como distribuir essas informações entre eles. Mas, por enquanto, eles só distribuíram e organizaram essas informações que agora a gente está chamando de variáveis. Essas variáveis que esse nosso sisteminha, bobinho, por enquanto, manipula. Mas a gente está falando de programação, e programação não é simplesmente uma maneira peculiar de organizar as informações. Programação requer algoritmos. A gente precisa escrever instruções para o computador manipular essas informações, essas variáveis. Então, onde vão estar os algoritmos? A resposta é fácil e óbvia. Estarão nos objetos, tal qual as variáveis. As questões que nem sempre são tão simples de responder são: de que algoritmos a gente precisa? E em que objetos estarão cada um dos algoritmos de que a gente precisa? Vejam, da mesma forma que a gente não tratou como essas informações chegaram até aqui, a gente também não vai tratar, nesse sisteminha bobo, mas nem tanto, a gente não vai tratar a questão da impressão, de como esse sistema vai imprimir aquela nota fiscal. Mas há 2 algoritmos que esses objetos podem e devem implementar para viabilizar uma potencial impressão naqueles termos que a gente viu. A gente precisa de um algoritmo para calcular o total de um item e de um algoritmo para calcular o total de uma venda. O algoritmo de cálculo do total do item deve fazer parte dos objetos item cachaça e item feijão. O algoritmo de cálculo do total da venda deve fazer parte do objeto venda. A gente vai em diversos outros momentos discutir bastante os critérios que nos levam a definir esses 2 algoritmos e colocá-los nos objetos em que os colocamos. Mas, por hora, é importante ressaltar que essa agregação de variáveis e algoritmos, de informação e comportamento, que é uma forma da gente entender essas variáveis e esses algoritmos, no mesmo ente, é o que a gente chama de encapsulamento e é característica fundamental da orientação a objetos. O encapsulamento envolve outros aspectos também, como a potencial restrição de visibilidade, que variáveis e que algoritmos estão disponíveis para que objetos, mas vamos passar a outras características do paradigma agora. Vamos de antemão deixar de chamar essas variáveis de variáveis. Daqui por diante, se há variáveis que são partes constituintes de um objeto, nós chamaremos essas variáveis de atributos. A gente começou chamando de informações, passou a chamar variáveis e agora são atributos. Não se percam, é a mesma coisa com nomes distintos e eu não podia simplesmente começar já falando de atributo. Vamos deixar de chamar os algoritmos de algoritmos também. Daqui em diante, chamaremos de métodos os algoritmos que nossos objetos são capazes de executar. Nesse sentido, a gente deve observar que os atributos dos objetos cachaça e feijão serão os mesmos. Um texto identificado por nome e um valor numérico identificado por preço. Com os objetos item cachaça e item feijão acontece algo ainda mais contundente. Esses objetos terão a mesma estrutura de informação no que diz respeito a atributos e também a mesma estrutura no que diz respeito aos métodos. Porque, computacionalmente falando, o algoritmo de calcular o total do item cachaça será o mesmo algoritmo de calcular o total do item feijão. É que, na verdade, para complicar ou para facilitar a nossa vida de programador, nós não implementamos os objetos em si. Geraria código repetido, como acabamos de ver nesse exemplo simples. E código repetido, acreditem, é tudo que nós não queremos num programa de computador. A gente implementa modelos para esses objetos e, a partir desses modelos, criamos tantos objetos quanto quisermos. A esses modelos nós chamamos classes. Basicamente, numa classe, escrevemos todos os atributos que os objetos criados a partir dela terão e todos os métodos que os objetos criados a partir dela serão capazes de executar.
Além disso, escrevemos também qualquer restrição de acesso a esses atributos e métodos, ou seja, o tal encapsulamento do paradigma da orientação a objetos se dá nas classes, porque a programação, a distribuição adequada de atributos e métodos é realizada nas classes. E a partir das classes é que se criam os objetos que são efetivamente executados. No caso desse pedaço de sistema, a gente poderia ter as classes produto, item e venda, por exemplo. Vejam, implementando devidamente esses modelos, isso possibilitaria que a gente criasse esse cenário de objetos que a gente está vendo aqui e tantos outros para tantas outras vendas quanto quisermos. Mas a mera definição dos modelos não se traduz automaticamente nesse cenário específico. Nós precisaríamos ainda criar os objetos e conectá-los uns aos outros. Não tem almoço grátis nessa brincadeira de programar. Mas há outras características importantes da orientação a objetos e eu preciso falar rapidamente sobre cada uma delas. A exemplo do encapsulamento, todas essas características são implementadas nas classes. Vamos apagar isso tudo e discutir rapidamente essas outras características. A gente pode implementar algoritmos parciais num determinado método e trocar pedaços desses algoritmos em tempo de execução. A gente pode perceber, por exemplo, que um algoritmo de ordenação que implementamos como método de uma classe para ordenar produtos por nome é muito parecido com um algoritmo de ordenação que implementamos como método de uma outra classe para ordenar vendas por data, que é muito parecido com um algoritmo de ordenação que implementamos como método de uma outra classe para ordenar produtos por preço. Se a gente tiver R$1,99 de inteligência, a gente vai perceber o ponto específico que muda entre todos esses métodos. Provavelmente eles devem se diferenciar uns dos outros apenas no ponto em que os valores de nome, preço ou data devem ser comparados uns com os outros. E a orientação a objetos permite facilmente que a gente implemente um só algoritmo de ordenação num método, deixando esse ponto que muda, essa comparação, digamos, em branco, para ser preenchida em tempo de execução quando a gente efetivamente estiver fazendo alguma ordenação. Assim, chamamos o mesmo método de um objeto da mesma classe para ordenar o que bem entendermos. Sendo que, se esse método estiver ordenando produtos por preço, quando a execução chegar no ponto em branco do algoritmo, será executada a comparação de preços de produto, que está, claro, devidamente implementada em algum lugar do teu sistema. Se a gente estiver ordenando vendas por data, quando a execução chegar no ponto em branco do mesmíssimo algoritmo implementado como método do mesmíssimo objeto, será executada a comparação de datas de vendas que está, claro, devidamente implementada em algum lugar do teu sistema. Se a gente estiver ordenando uma arruma de cão chupando manga pelo tamanho do chifre, quando a execução chegar no ponto em branco do mesmíssimo algoritmo implementado como método do mesmíssimo objeto, será executada a comparação de tamanho de chifre de cão que está, claro, devidamente implementado em algum lugar do teu sistema. Isso vale para qualquer outra coisa que a gente queira ordenar. E o nosso algoritmo, assim, pode se comportar de diversas formas sutilmente distintas, embora seja o mesmíssimo método, porque isso que eu chamo de espaço em branco, que na verdade é um trecho escrito de código, esse trecho pode, dependendo das circunstâncias de execução e sem nenhum comando de seleção, desviar-se para executar coisas que estão implementadas em locais completamente distintos. A esse fenômeno a gente chama de polimorfismo. E ele é possível graças a duas outras características da orientação a objetos: herança e substituição. Herança e substituição podem aparecer tratadas com outros nomes, como tipos abstratos, interfaces, classes abstratas, herança de implementação, coisas do tipo. Mas vamos parar por aqui e por hora na questão de introduzir conceitos novos. É bem possível que vocês ouçam dizer:
que isso que a gente acabou de discutir, o polimorfismo, é o coração da orientação a objetos. De fato, eu até acredito que seja. Mas se vocês não souberem fazer aquela parte mais fundamental do encapsulamento, se vocês não souberem decompor o sistema em classes, identificar e distribuir atributos e métodos entre essas classes, vocês não vão sequer conseguir implementar um programa decente. Quanto mais projetar soluções genéricas com polimorfismo. Essas são as características essenciais da orientação a objeto. E a questão do paradigma é essencialmente essa. Vocês vão ter que ter todos esses conceitos em mente na hora de desenvolver seus programas, seus sistemas. Vocês vão ter que identificar onde os conceitos são úteis e usá-los conforme eles sejam úteis, sem, no entanto, forçar o seu uso. Ninguém vai ser obrigado a usar polimorfismo onde polimorfismo não se encaixa, por exemplo. Nem encapsular atributos e métodos que não têm nenhuma relação entre si. Então, concentrem-se bastante nesses conceitos. Procurem não se perder na linguagem que vocês vão usar para expressar esses conceitos. E tentem entender bem em que situações vocês devem efetivamente usá-los. Abraço e bons estudos.